Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentarmos as questões da semana 3 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Então, nessa terceira semana, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre o início da literatura no Brasil, que é chamado de quinhentismo, né? Então, esse período entre 1500 e 1600. Então vejam, pessoal, nessa imagem, observem essa imagem para que a gente contextualize esse momento, né? Então aqui nós temos uma possível missa, né? Em que estão os portugueses e os indígenas. Notem que os indígenas parecem bastante à vontade na cena e os portugueses estão celebrando a missa, estão se ajoelhando perante a cruz e provavelmente querem que os índios façam o mesmo. E os índios estão tranquilos, apenas observando a cena sem muita reação. Então, gente, por aí vocês percebem o choque cultural que foi nesse período. Então, os portugueses chegam aqui todos vestidos com uma religião consolidada, com uma língua escrita consolidada, com uma cultura já bem desenvolvida, né? Eles viviam já o período do classicismo lá em Portugal, enquanto os indígenas aqui tinham uma outra cultura, uma outra maneira de viver. Eles eram pagãos, né? E aí, quando os portugueses chegam ao Brasil e se deparam com essa realidade, eles acreditam que aqui vai ser um terreno fértil para expandir o catolicismo. Uma vez que o catolicismo lá em Portugal vinha sendo abandonado, né, pelas pessoas, então a maioria das pessoas estavam procurando aí, a maioria não, uma grande parte das pessoas estavam procurando outras religiões. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil e conheceram os índios, né, eles acharam que seria uma forma de expandir o catolicismo. Então, vejamos aqui. O quinhentismo abrange toda manifestação literária existente em terras brasileiras entre o período de 1500 e 1601. No ano de 1500, os portugueses descobrem, né, ou invadem e ocupam o território que hoje chamamos de Brasil, e a partir desse momento eles começam a escrever sobre o Brasil. É essa literatura que surge nesse momento, né? Essa escrita já representava a literatura quinhentista brasileira. Então fala-se nesse período, pessoal, em ecos da literatura brasileira. Por quê? Porque não era uma literatura propriamente brasileira. Foi uma literatura voltada assim, para a visão do português, né, sobre o Brasil, né? Então essa literatura aqui era nada mais do que o olhar do português sobre o Brasil. E esses escritos dessa época, essa literatura que foi feita nessa época, possuía mais valor histórico do que literário e serviram de base para a literatura desenvolvida no período do romantismo. Aí foi bem para frente, né? Em que foram escritos os romances indianistas. Então, o romantismo século XIX, tá? Aqui nós estávamos no século XVI. Então, durante o quinhentismo, desenvolveram-se dois tipos de literatura. Uma literatura de informação e uma literatura de formação ou jesuítica. A literatura de informação era aquela escrita pelos viajantes e jesuítas. Essa literatura era os relatos, né, dos aspectos físicos, étnicos e culturais da Nova Terra. Então, esses relatos muitas vezes despertaram o interesse de outros povos, né, pela exploração do Brasil. Então, outros países tiveram o desejo de conquistar o Brasil, mas acabou que o Brasil ficou nas mãos dos portugueses mesmo, né? E a literatura de formação ou jesuítica foi aquela produzida pelos jesuítas e tinha como objetivo converter os indígenas ao catolicismo, ou seja, era uma literatura com um fim religioso. Então, as principais características do quinhentismo são uma linguagem simples, uso de adjetivos, porque era bastante descritiva, conquista material e espiritual. Eles queriam conquistar o que havia de material no Brasil,
Eles levaram o nosso ouro e tudo que eles acharam de importante aqui. E uma conquista espiritual, porque eles queriam difundir o catolicismo, né? Então, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Os textos dramáticos foram desenvolvidos pelos jesuítas, né? Na tentativa de conquistar ou de catequizar os índios. E os principais autores desse período são Pero Vaz de Caminha, Pedro Lopes de Souza, Hans Staden, Pedro de Magalhães Gândavo, Fernando Cardim, Gabriel Soares de Souza, Pedro Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse período, vocês procurem nesse site que eu deixei aqui, tá? Que é o site de toda a matéria. E aqui nós temos as questões. Entende-se por literatura informativa no Brasil o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. A história dos jesuítas, que aqui estiveram no século XVI, obras escritas com a finalidade de catequese do indígena, os poemas de Padre José de Anchieta, os sonetos de Gregório de Matos. Então, é uma questão cuja informação está explícita no texto. É só voltar ao texto para poder responder direitinho. Depois, aqui na número 2, são características do quientismo. Linguagem simples, uso de adjetivos, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos, conquista material e espiritual, preocupação com a estética dos poemas. Então, vocês vão voltar ao texto e descartar aquela alternativa que não está de acordo com o texto. Número 3. Sabe-se que a literatura brasileira quientista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo caráter informativo. Porque a referida literatura apresentava tantos textos informativos, o que os escritores da época queriam informar. Então, quando os colonizadores vieram para o Brasil, a ideia deles, era passar para a coroa portuguesa informações sobre o que havia aqui no Brasil, o que poderia ser explorado no Brasil. Então, a finalidade era apenas levar informações para a coroa sobre aquilo que poderia ser explorado por eles. Número 4. Leia o fragmento abaixo. Então, aqui nós temos um pedaço, um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Como eu disse para vocês, foi o primeiro registro escrito sobre o nosso país. Então, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Então, aqui nós temos um texto bastante descritivo, sobre o Brasil, sobre os indígenas, e aqui fica muito claro para nós que os portugueses achavam que os indígenas eram pessoas inocentes, que seriam fáceis de serem manipuladas ou colonizadas ou dominadas. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura, e aí temos aqui as opções de informação, de cordel, naturalista, ambientalista ou de formação. Então, a partir do texto aqui, vocês reconhecem facilmente. E número 5, defina a diferença entre literatura de informação e literatura de formação. Então, se vocês voltarem aqui, tem a diferença entre os dois tipos de literatura. Então, bem, pessoal, essas foram as questões da semana 3, tá? O gabarito da semana 2 eu já disponibilizei no grupo e também lá no Conexão Escola. E o gabarito das questões dessa semana eu postarei na próxima semana. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.